Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Hoje falaremos a respeito das desencarnações ou expiações coletivas, que a meu ver é um assunto dos mais importantes, dos mais complexos e interessantes que a doutrina espírita aborda. Como recorte temático, pegaremos lá o acidente que houve na cidade de Capitólio, Minas Gerais, no nosso país, no dia 8 de janeiro do ano corrente, para que a gente possa avaliar algumas questões à luz da doutrina espírita. Mas antes, eu vou pedir para você, como de costume, se você gostar do vídeo, se você gosta do nosso canal, considere em se inscrever no nosso canal, e se você gosta da nossa forma de divulgar a doutrina espírita, curta, comente e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do canal, a fim de que eles possam chegar ao maior número de pessoas, para que a gente possa continuar divulgando a doutrina espírita de forma totalmente gratuita. Muito obrigado então por você que está conosco aqui. E então começamos a falar um pouco a respeito, especificamente, de Capitólio, que em relação a outras tragédias que nós já vemos, é uma tragédia até pequena, mas não deixa de ser menos dolorosa para os familiares, não deixa de ser menos importante para que possamos avaliar esse mecanismo das desencarnações coletivas. Em primeiro lugar, nós temos que avaliar o livre-arbítrio humano. No caso de Capitólio, lá é uma área turística, como nós sabemos, são paredões compostos por rocha de quartzito, que é uma rocha que sofre muita erosão, e naquele caso não é uma questão se vão cair lascas ou paredões daquela pedra, mas é uma questão de quando vai cair, não é uma questão de se vai cair. Então, perguntamos, porque não sabemos realmente, foi feito um mapeamento de risco daquela área, das condições dos paredões, feito um mapeamento de risco por técnicos competentes para avaliar a erosão nas rochas, por exemplo, porque essa questão da segurança ela é muito importante, sobretudo numa área de visitação daquela, né? Então, não vamos dizer nem que sim e nem que não, mas ficamos apenas pelo livre-arbítrio, né? É feito algum tipo de treinamento com aquelas pessoas que pilotam aqueles barcos, uma distância segura que elas devem ficar daqueles paredões, né? Porque isso tudo interfere ou melhor, conecta-se diretamente a uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 843, que afirma que nós temos o livre-arbítrio, que esse livre-arbítrio ele é individual, e nós respondemos, nós temos responsabilidade, de acordo com o nosso nível consciencial e evolutivo, por aquilo que nós fazemos. Então, para efeitos didáticos nesse vídeo, eu vou, pela complexidade do assunto, sempre quando eu citar alguma coisa referente à obra de Kardec, e eu sempre me remeto a ela, eu vou pôr aqui na legenda o livro e a questão ou o capítulo em que se encontra a minha afirmação, ok? Apenas para termos didáticos, para quem quiser pesquisar mais a fundo, pela complexidade do tema. Então, vista essa questão do livre-arbítrio, que é muito importante, a gente continua então fazendo algumas considerações a respeito desse subtítulo. Jesus disse, por exemplo, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que causar o escândalo. Ou seja, o erro cometido através do livre-arbítrio, ele é infalível na evolução, só que depende muito da intenção com a qual nós agimos. Será que nós agimos de forma omissa? Será que nós agimos de forma premeditada? Então fica aí a primeira dessas questões para a gente já começar a avaliar a coisa de uma forma mais profunda. Mas aí vocês vão de perguntar, Marcelo, mas não existe um projeto reencarnatório, não existem expiações
que são programadas antes de encarnarmos, ou provações que são programadas da mesma forma? Sim. Mas lá na questão 860 do Livro dos Espíritos diz que através do livre-arbítrio nós podemos piorar ou nós podemos melhorar nossa condição nessa vida. Então é nessa área aí que nós vamos navegar no vídeo de hoje. É entre o livre-arbítrio que nós possuímos e entre as expiações e provas que estão programadas para nós nessa vida atual, ok? É assim que a gente vai conduzir o nosso vídeo. Antes de entrarmos no nosso assunto propriamente dito das expiações coletivas, é necessário nós entrarmos num campo também muito interessante, que é a diferenciação entre lei de causa e efeito e lei de talião. Lei de causa e efeito é educação através da lei divina. É a proposta educativa, ao passo que a lei de talião é uma proposta punitiva, quase de vingança divina, proposta essa que a doutrina espírita não abarca. E um outro conceito que é muito importante durante todo o nosso vídeo, durante toda a trajetória desse vídeo: desencarnar não é punição, ainda que de forma violenta, ainda que de forma traumática, ainda que seja numa expiação coletiva como essa, não é uma punição. Deus não pune ninguém. Nós precisamos buscar mecanismos de compreensão além da visão terra a terra, além do ponto de vista da vida atual. Nós precisamos ver do ponto de vista da vida espiritual, e é isso que Allan Kardec nos convida a fazer no estudo de toda a obra dele. Então começamos agora com o assunto expiações coletivas propriamente dita. Nós temos, por exemplo, um conceito que é muito importante, que é o conceito de prova e de expiação. Prova, um teste que nós programamos para nós, ou que os mentores espirituais, que os amigos espirituais competentes para tal, programam para nós antes da nossa reencarnação, a fim de que a gente possa evoluir mais rápido, progredir mais rápido. Programação de onde nós vamos nascer, programação do gênero que nós vamos ter nessa vida, programação no meio social, na família, etc. Como também pode ser uma expiação que é decorrente. Nós temos aí um conceito de expiação que tem dois sentidos básicos na obra de Allan Kardec. O primeiro é o sentido reencarnatório, é o sentido no qual nós vamos ter que recuperar partes, ou melhor, estados do nosso perispírito que foram deteriorados pela nossa própria mente, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, e isso vai refletir no corpo físico. Não é uma punição, mas é simplesmente a ação da lei de causa e efeito. E um outro sentido da expiação é como expurgo mental, é aquilo que você põe para fora que está te fazendo mal. É uma espécie de catarse propriamente dita. Então, é muito importante a gente deixar esses dois conceitos muito bem claros antes da gente entrar no conceito de expiação coletiva, ok? Então, a doutrina espírita nos ensina que nós podemos saber o nosso gênero de morte já na programação reencarnatória. É que quando a gente nasce, nós temos o esquecimento do passado, das outras vidas, justamente para que isso não atrapalhe a nossa movimentação do livre-arbítrio na vida atual. Então é justamente por isso que nós vamos esquecer momentaneamente, mas durante o sono nós podemos ser preparados para que algo aconteça com a gente, como por exemplo para uma expiação coletiva. E o Livro dos Espíritos também diz que a hora de nossa morte é inevitável. E existem maus usos do nosso livre-arbítrio durante a vida, como por exemplo o suicídio, que com certeza é a forma de partir para o mundo espiritual novamente de uma forma prematura, né? Então nós temos que considerar todas essas questões, mas de ordinário todos nós temos uma hora de partir, né? E todos nós somos preparados durante toda uma vida, muitas vezes quando saímos do corpo, com intuições,
né, com estudos, com prévios preparos emocionais para que possamos passar por esse tipo de expiação. Aí fala a misericórdia divina. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os porquês que acontece a desencarnação ou expiação coletiva. O primeiro conteúdo muito importante que a gente tem que deixar é que o remorso, ele pode ultrapassar vidas. Ele pode permanecer em nosso campo mental, em nosso inconsciente, durante várias vidas. E é justamente esse remorso, quase que via de regra, que vai causar o mecanismo expiatório coletivo, que a gente já vai explicar como funciona. Então, a partir desse conhecimento, desse necessário expurgo que nós temos que fazer para sentirmos o que proporcionamos de ruim para o nosso semelhante, a fim de que possamos nos liberar daquele conteúdo ruim dentro de nós, que foi fixado através da culpa, e seguirmos em frente na nossa evolução. Então esse é um dos porquês dessas tragédias coletivas, dessas expiações coletivas acontecerem. Reúnem-se espíritos que têm esse mesmo conteúdo de remorso inconsciente. Ah, mas Marcelo, como pode? Muitas vezes eram pessoas muito alegres nessa vida, elas eram muito para frente, elas eram muito felizes, mas você não sabe avaliar a felicidade de uma pessoa, você não sabe avaliar a profundidade mental do que está dentro daquela pessoa. Nós só vemos, muitas vezes, o comportamento externo que aquela pessoa tem. Não quer dizer que aquela pessoa não possa vir a guardar um remorso muito profundo dentro dela, ainda que ela demonstre o contrário no dia a dia. Então esse é um dos primeiros princípios, dos porquês que essas expiações têm que acontecer. Uma coisa que a gente sempre pergunta, mas por que que Deus permite? Mas por que que Deus deixa? Já falamos, o ponto de vista da vida espiritual. O que é uma tragédia no mundo material é um recomeço para o mundo espiritual. E a gente tem que também aprender a diferenciar uma coisa, o casual do causal. Não existe acaso, segundo a doutrina espírita, e é uma grande verdade. Nada acontece por acaso, mas existe uma causa pela qual aquilo está acontecendo. E todos os espíritos que desencarnam daquela forma podem não ter cometido o mesmo tipo de erro e no mesmo lugar, mas eles estão em sintonia com aquele tipo de desencarne. Então, desde já, nós podemos dizer que é uma reunião de espíritos que estão em mesma sintonia. Não quer dizer que sejam espíritos que já se conheceram em outras vidas, mas que os amigos espirituais, isso eu falo dos espíritos superiores de alta hierarquia, conseguem reunir naquela mesma situação uma expiação coletiva que vai fazer bem mental para todos aqueles espíritos que ainda precisam trabalhar determinadas questões, expurgar determinadas questões mentais que os estão atrapalhando a evolução individual deles, ok? Ficou bem entendido? Então nós podemos ver que existe injustiça por parte de alguns, mas não existem injustiçados. Ninguém morre de uma forma aleatória. Deus não esqueceu daquele para morrer de uma forma pela qual ele não precisaria. Então isso precisa ficar muito bem entendido de uma forma imparcial e fria, para que a gente possa seguir em frente. Então, a partir desse conceito, que existe injustiça, mas não existe injustiçado, a gente pode convir que existe não a bala perdida, mas a bala achada de alguém que resolveu, né, atirar por seu próprio livre-arbítrio. Deus não mandou aquele homem ou mulher atirar a esmo para acertar alguém, mas ele usou o livre-arbítrio, ele ou ela usaram o livre-arbítrio e automaticamente responderão por isso. Não que Deus precisasse daquele homem ou mulher para que os seus desígnios fossem cumpridos, mas é que ele precisa
que a evolução dessa pessoa siga em frente. A gente vai ver daqui a pouco isso, né? Então, não existem erros médicos, existem médicos ruins, né? Se ele errou, se deu alguma complicação numa cirurgia, a pessoa vem a desencarnar, é porque ela precisava passar por aquela dificuldade evolutiva para ver determinado nuance mental nela. Não que o médico não tenha responsabilidade sobre isso. Ah, mas Marcelo, se todos os médicos fossem responsáveis e fossem técnicos o suficiente para não cometerem erros, aí nós não estaríamos mais no mundo de provas e expiações, mas já estaríamos num mundo avançado de regeneração. Compreendem aí a sutileza do pensamento? Tem uma mensagem muito interessante no livro Obras Póstumas, da senhora do Plantier, que ela diz o seguinte, resumindo esse mecanismo de expiação coletiva. Há erros que você comete de forma individual e você resgata e você se educa individualmente, em vidas futuras. Há erros que você comete em família e você vai resgatando com aquele mesmo grupo até se livrar daquele tônus mental, até se livrar daquela sintonia com aquelas pessoas. E há erros que você, dependendo do teu nível evolutivo, já comete em sociedade. E em sociedade você vai resgatar aquilo. É o caso, por exemplo, das expiações coletivas, entenderam? Então aí fica o porquê isso acontece de forma introdutória. Eu aguardo os comentários de todos, as discordâncias, as concordâncias, para a gente poder aprofundar mais o assunto nos comentários abaixo, ok? Então agora a gente vai ver o como. Como isso acontece, como as expiações coletivas acontecem. Kardec descreve 2 exemplos básicos no Livro dos Espíritos. O primeiro é daquele homem que sobe numa escada, a escada está podre, ele cai e morre. Foram os espíritos que incidiram sobre a escada para ela quebrar o homem cair e morrer? Não. Mas eles intuíram aquele homem, é isso mesmo que está escrito no Livro dos Espíritos. Está aqui embaixo a questão, vá lá e leia você mesmo. Os espíritos intuem aquele homem a subir aquela escada porque sabem que ele precisa morrer daquele jeito. Mesma coisa, eles citam um exemplo dentro do mesmo pensamento, dentro do mesmo raciocínio, que diz o seguinte: numa tempestade um homem é levado, é intuído a se esconder debaixo de uma determinada árvore. O raio pega naquela árvore e mata aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher, seja quem quer que for. Não importa, não foram os espíritos que causaram o raio para matar aquele homem, porque isso são fenômenos naturais que acontecem de acordo com as leis da natureza, mas são intuições que os espíritos dão porque sabem que tecnicamente aquele raio vai se dirigir àquele local e vai pegar aquela pessoa que vai vir a desencarnar através daquilo. Então, basicamente é isso, são os espíritos intuindo e criando determinadas situações, e eu falo dos espíritos superiores, que criam determinadas situações que vão coletivamente reunir esses espíritos que estão em sintonia para desencarnarem da mesma forma, ok? Allan Kardec, de uma forma magistral, ele diz que esses flagelos destruidores, eles têm como função, como finalidade, apressar o progresso da humanidade. Porque eles sabem, os bons espíritos, os espíritos superiores, os espíritos puros, sabem que nós temos, nós seres humanos, em evolução ainda mediana, nós temos muita resistência ao processo de transformação moral ou autotransformação, né? E o ser humano também, ele pode causar pequenos ciclos na natureza com o conhecimento que já tem. Agora, nem sempre esses ciclos são de bons efeitos, porque foram causados por coisas ruins, como, por exemplo, desmatamento e etc., né? Que nós já sabemos aí no nosso currículo escolar, na nossa vivência de estudo e etc. O homem pode interferir de forma nociva, tóxica na natureza, mas também esses flagelos que podem ser causados pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, e aproveitados pelos bons espíritos para que sirvam
de expiações coletivas também podem ser causados por flagelos naturais, como vulcões, como tsunamis, como furacões, tufões e etc. Compreendem? E Allan Kardec também deixa bem claro no capítulo 18, a Gênese, que esse momento é o momento que a Terra como um todo passa por grande prova moral, que é a prova da transição do mundo de provas e expiações para a regeneração. E ele diz que haverá sim comoções locais, haverá desastres naturais locais, o planeta não vai acabar, não vai vir alienígena sequestrar, abduzir todo mundo, não. O que vai acontecer são pequenas transformações geográficas que não vão ser a nível geral, mas o planeta também vai passar por transformações geológicas a fim de que gradativamente, isso pelos séculos afora, os seres humanos regenerados possam ter um mundo menos agressivo, menos difícil de viver como esse mundo de provas e expiações, compreendem? E dentro desse raciocínio, logicamente, vai chegar o momento que essas expiações não vão ser mais necessárias no planeta Terra, por uma questão óbvia de que a evolução do ser humano vai ser feita só através de provas, não mais através de expiações. Para que nós terminemos o nosso vídeo agora, é necessário sempre deixar bem claro que quem desencarna, aliás, todos que desencarnam, sobretudo aqueles que desencarnam em expiações coletivas e mortes traumáticas, violentas, eles têm um amparo muito grande da espiritualidade, ninguém vai para onde não merece após a morte, há todo um período de readaptação no mundo espiritual, como qualquer um de nós, apenas em condições muitas vezes diferentes. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele fala que 3 são os elementos evolutivos pelos quais nós temos que passar: o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é diferente do remorso, por quê? Porque aquele que sente remorso ele ainda não sente a vontade de reparar, ele simplesmente sente aquela dor aguda da consciência a condená-lo por algo que ele fez contra alguém, ou contra algumas pessoas, ou contra várias pessoas. Quem sente arrependimento, ele sente a mesma dor, só que ela já é menos aguda pela vontade que essa pessoa tem em querer reparar os seus próprios erros. Reparar, não pedir perdão a Deus, porque quando eu erro com alguém, eu não tenho que pedir perdão a Deus, porque Deus não perdoa ninguém, porque Ele não se ofende. Eu tenho que resgatar com as pessoas que eu fiz alguma coisa de ruim para elas, entenderam? E é por isso que existe esse arrependimento. E ele é baseado nessa expiação, que na verdade ela nos leva ao autoconhecimento, porque se não fosse a dor moral, a nos mostrar as nossas limitações sentimentais, emocionais, não haveria autoconhecimento. E é justamente aí que vai entrar a reparação, que vai testar o quanto eu já tenho de autoconhecimento dentro de mim, o quanto eu já tenho disposição para que eu possa continuar a minha evolução através do amor, que é a meta de todo ser humano, de todo espírito em evolução. Então, se nós pudéssemos resumir essa questão das expiações coletivas numa só frase, eu diria que você pega um limão e faz uma limonada com esse limão, ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para que ele chegue ao maior número de pessoas. Considere se inscrever no nosso canal se você gosta do nosso trabalho. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para que você possa receber mensagens a respeito de vídeos novos. Foi muito bom estar com você nesse vídeo de hoje, nesse vídeo tão importante, de assunto tão importante. Aguardo seus comentários a fim de que a gente possa conversar mais, ok? Muita paz, saúde e realizações a todos.